Suene do Jardim, num terraço, e eu tô aqui hoje na casa do meu pai. E eu vim mostrar pra vocês essa planta que provavelmente você já viu em algum lugar, na casa da sua avó, de uma amiga, e que de repente você não saiba como cuidar dela. É uma planta muito querida, que é conhecida como chifre de veado. Olha que espetáculo, não é? O nome científico dela é Platycenium. Na etimologia da palavra, platy significa achatado e cenium, chifre. Daí o nome chifre de veado. E eu quero contar para vocês um pouquinho de como é o cuidado com essa planta. O que ela gosta, como ela gosta de ser cuidada, o que ela exige, qual é a luminosidade ideal para ela. E vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Primeira coisa importante de se dizer é que o Platycenium, ou chifre de veado, ele é da família das samambaias. E quando a gente fala que é da família das samambaias, já passa pela nossa cabeça algumas coisas, né? São plantas muito antigas. Plantas assim, ó, pré-históricas. E por serem plantas pré-históricas, muito antigas, elas não produzem nem fruto, nem flor e nem semente. A gente vai falar então, você deve se perguntar assim, calma aí gente, que os cachorrinhos estão aqui, ó, brigando. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Você deve estar pensando, bom, Suene, se ela não produz semente, como que ela se reproduz? Então a gente pode começar falando sobre isso. O Platycenium, ou o chifre de veado, ele tem dois tipos de folha, tá? São as folhas férteis, que são essas aqui, que são no formato de um chifre, e as folhas coletoras, que o meu cameraman, meu irmão, vai mostrar pra vocês aqui. Elas, quando mais novas, ficam bem verdinhas, depois vão ficando mais amarronzadas, né? E essas folhas são as chamadas folhas coletoras. E a partir das folhas férteis, essas plantas, elas produzem o que nós chamamos de esporos. Esses esporos, são a partir desses esporos que são feitos a reprodução dessa planta. Você pode até tentar fazer em casa, tá? Pegando espagno úmido e colocando esses esporos e esperando, gente, mas demora muito. Quando você fala de samambaia, de toda essa galera, você tem que pensar o seguinte, são muito antigas, e como pessoas muito velhinhas e antigas, elas são devagar. Tudo com elas é devagar, é com muita calma, tá bom? Então, se você quiser fazer essa experiência, eu não recomendo, mas vale a pena você fazer. Depois, sei lá, de muitos meses, quase um ano, você vai começar a ver os brotinhos do seu chifre de veado. Mas a forma mais fácil e mais rápida de você fazer muda dessa planta maravilhosa é a partir das brotações laterais. Tem uma aqui, por exemplo, você poderia vir aqui pegar uma dessas brotações, tá? Aqui, aqui. E a partir delas, você pega, corta com uma faquinha ou com uma tesoura, bota num vaso com um substrato muito soltinho, muito drenável, ou você pode colocar no espagno e já colocar num tronco, colocar numa árvore, tá? Numa bolacha de madeira e colocar dentro da sua casa. E outra coisa muito importante que a gente vai falar agora, pegando esse gancho, é a luminosidade. Essa planta, ela é uma planta como as samambaias que gostam de um lugar mais protegido, tá? Como as samambaias, ela é uma samambaia, então um lugar mais protegido. Na minha experiência, eu não sou botânica, eu não sou bióloga, mas na minha experiência, na minha vivência com as minhas plantas, eu noto que o chifre de veado, ele gosta muito de um solzinho, tá vendo? Filtrado, pelo menos 1 ou 2 horas por dia. Quando você oferece esse solzinho para ele, ele tem um desenvolvimento mais feliz, ele se desenvolve mais rápido, ele fica mais bonito. Tá, eu tenho um, por exemplo, que eu ganhei inclusive aqui do meu pai, que ele ficou num lugar muito sombreado. E aí eu percebi que o desenvolvimento dele deu uma caída. Então, quando eu ofereço uma luz independente de você conseguir colocar ele num lugar onde ele vai receber uma incidência solar de pelo menos 1 ou 2 horas, ou que ele não tem essa incidência, você precisa colocá-lo num local onde tenha muita luminosidade. Se você não sabe ainda sobre luminosidade, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Que fala sobre isso. Gente, se vocês ouvirem um barulhinho no fundo, não liga, porque são os cachorros que estão brincando aqui, tá? A gente está num espaço aberto, quintal, e é tudo deles. Então vamos continuar. Quanto à rega, é uma planta que gosta muito de um solo úmido, jamais encharcado, tá? Porque se você encharca,
essas plantas, você vai perceber que pode apodrecer as folhas coletoras na sua base e as folhas vão começar a cair. Então você tem que ter esse cuidado, tá bom? Sempre úmido, mas jamais encharcado no caso de você ter essa planta num vaso, tá? Ou até mesmo de ter num tronco, onde você precise fazer a rega dessa planta, você tem que ter cuidado. Mas também não pode deixar ela ficar muito seca, porque ela não gosta. Ela gosta de uma certa umidade, tá? Ela precisa dessa umidade. Então, já falamos... como essa planta se reproduz? Isso é muito importante. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo do vídeo e eu falei que ela não tem semente. Então, como que ela faz? Pelos esporos. Eu quero mostrar para vocês o que são esses esporos. Algumas pessoas que não têm o conhecimento acham que é praga, acham que a planta está com ácaro, está com fungo, está com alguma doença e vai lá e corta. Então, você está cortando a parte reprodutora da planta. Não faça isso. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se a Diola vai conseguir mostrar pra você a parte de baixo, toda marrom aqui, ó. Percebe? Tudo isso são esporos. Se você passar a mão, você vai perceber e vai sentir ele saindo. E é a partir desses pontos marrons que você faz as mudas, que você vai conseguir plantar, caso você queira, e daí em si tirar uma nova brotação. Se você vai me perguntar, Suene, mas qual é a diferença entre esporo e semente? Bom, não sou bióloga, isso aí fica para você pesquisar, por exemplo, lá com um botânico no apartamento, Samuel Gonçalves, eu consegui te explicar perfeitamente, botanicamente, biologicamente, a diferença entre semente e esporo. Aqui eu quero te falar sobre isso, né? Aqui nesse caso a gente está com esse chifre de veado na natureza, né? Direto aqui no quintal. Mas quando o meu, eu tenho na minha casa, no meu terraço. Você precisa adubar? Olha, a adubação é sempre legal. Se você vê que ela tá caidinha, eu não faço uma adubação frequente. Mais uma vez ou outra, eu gosto de adubar. E como que eu adubo? Com adubo líquido 10-10-10, NPK. NPK 10-10-10. E esse adubo é sempre feito através das folhas coletoras. Então, quando eu vou adubar, eu sempre procuro molhar ou adubar, colocar o adubo líquido nessas folhas coletoras. Jogo entre elas, porque é ali onde a planta recebe tudo que ela vai pegar para si. Até na natureza mesmo, ali vai caindo inseto, vai caindo restinho de folha seca e ali vai virando um adubo no fim das contas. Então essa planta linda, maravilhosa, é uma planta que é bastante bonita, deixa o teu espaço extremamente bonito, tá? Ela é fácil de cuidar, você precisa prestar atenção nesses detalhes, na rega, na umidade, no solzinho, na luminosidade. Jamais você pode colocar ela num lugar muito escuro, tá? Ela precisa de luminosidade e de preferência dê a ela pelo menos 2 horas do solzinho da manhã, do solzinho fraco, que ela vai te agradecer. Quanto às mudas, melhor forma de fazer muda é você pegar a faquinha e vir aqui e tirar uma brotação lateral e colocar ou no vaso, ou num pedaço de madeira, ou numa árvore, que ela vai muito bem, tá? O que eu acho importante compartilhar com vocês também são os tipos de praga que podem acometer aqui o chifre de veado. Eu diria para você que a principal praga que pode acometer o chifre de veado são as cochonilhas. Então, como que você trata as cochonilhas? Esse aqui é bem grandão. Uma das formas é o álcool isopropílico, tá? Que você vai fazer lá a solução borrifar, ou de uma forma manual, que é o que eu mais gosto de usar, que é um paninho molhado, uma esponja. Você pode colocar um pouquinho de sabão de coco e esfregar as folhas aonde está a infestação. Se a infestação não for muito grande, você fazendo essa limpeza, tá? Com a esponja ou com uma escovinha, você consegue retirar essas cochonilhas. É importante você sempre olhar, porque quando você vê uma ou outra cochonilha, elas sempre se escondem. Então dá uma olhada mesmo profunda para você ver se está tendo focos de infestação de cochonilha em outra parte, tá bom? Da sua planta. Isso é muito importante de lembrar. Então eu queria apresentar para vocês um pouquinho sobre isso. Espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre essa planta, que é muito linda, da família das samambaias, e te incentivar a cultivar plantas nos seus espaços, seja ele do tamanho que for. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir e de seguir aqui no canal, tá bom? Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários, que se eu puder eu vou te responder. Muito obrigada, tchau, tchau!